Beleza, dando continuidade aí à hematologia clínica, o estudo da série vermelha. Vamos passar ao próximo slide aqui. Valores falsamente aumentados. Quando que nós aumentamos falsamente o hematócrito, tá? Isso aí é muito importante saber, tá, gente? Dessas interferências, tanto que diminuem falsamente, quanto que aumenta falsamente os valores, porque sabendo disso, nós conseguimos resolver problemas e chegar a valores corretos. Tá? Então é muito importante saber o que pode elevar falsamente e o que pode diminuir falsamente as análises. Tá? Garroteamento excessivo, aquilo que eu falei para vocês, ocorre a hemoconcentração, você vai deixar fluir a parte plasmática e vai reter as células como se fosse um represamento, e isso pode gerar um aumento de 2 a 4% dos níveis de hematócrito. Um curto período de centrifugação, isso é o contrário, né, daquela situação que eu falei no slide anterior. Quando você centrifuga menos, com uma menor força de centrifugação, ocorre uma menor compactação dessas hemácias. Então, você, na hora que for medir aquela massa de células vermelhas através do microhematócrito, você vai ver que aquela massa está bem maior do que o normal, caso você tenha uma centrífuga calibrada e uma centrífuga descalibrada para menos, ou seja, com uma menor força de centrifugação e menor tempo de centrifugação. Então isso faz com que eleve falsamente o hematócrito. Tá joia? Dosagem de hemoglobina, né? Então a dosagem de hemoglobina, que é o principal componente eritrocitário, a função da hemoglobina, todos já sabem que é a principal função seria o transporte de oxigênio, fato pelo qual a hemácia não tem núcleos, é para que ela seja mais flexível e ter mais espaço para carregar uma quantidade maior de hemoglobina, logo transportar oxigênio aos demais tecidos, tá certo? Então a dosagem é realizada por métodos colorimétricos, né, através da hemoglobinometria. A hemoglobinometria você literalmente destrói a membrana dos eritrócitos, tá? Você causa uma lise proposital, porque quando você destrói a membrana, você faz com que o conteúdo de hemoglobina ele passe do espaço intracelular para o espaço extracelular. Dessa forma, você tem uma exposição total da hemoglobina circulante ali por uma microamostra, claro, né, por uma amostragem. Mas dessa forma, você vai ter ali a possibilidade de fazer uma técnica colorimétrica e dosar através de um espectrofotômetro, tá? Então você vai escolher ali, não sei se vocês já tiveram aula de espectrofotometria. Se não tiveram, com certeza terão comigo, tá? Como que faz essa dosagem, né? Você coloca o branco, que seria uma solução sem o reagente, depois você coloca uma solução com reagente e depois você adiciona as amostras. Você faz uma conta e chega num resultado, tá? Basicamente é isso a grosso modo. Teremos o tempo para estudar isso aí bem a fundo no módulo Bioquímica Clínica. Mas a verdade é que hoje essa dosagem de hemoglobina aqui os equipamentos fazem, tá? Então quando você compra um equipamento de hematologia, esse equipamento de hematologia já tem no conjunto de reagentes as soluções lisantes e diluentes. Tá? O que faz a solução lisante? Ela justamente vai fazer isso, ela vai quebrar a membrana citoplasmática das hemácias e expor o conteúdo de hemoglobina. Dessa forma, o diluente vai fazer as pipetagens, tá? E depois a parte interna do aparelho existe um espectrofotômetro interno que vai fazer a dosagem. Ele vai bater a luz ali e vai calcular de acordo
com a quantidade de luz que absorve e que transmite a concentração de hemoglobina que possui aquela amostra. Então, basicamente, é este, a grosso modo, o funcionamento de um equipamento de hematologia na parte de dosagem de hemoglobina. Na dosagem de hemoglobina, de acordo com Drakebin, né? Sei lá o nome desse, Drabikin, nossa, deu trava-língua aqui em mim agora. Ferro e cianeto de potássio converte o ferro ferroso da hemoglobina a ferro férico, formando metahemoglobina. Isso para mim, sabe para que serve? Isso aqui é rodapé de livro que não serve para nada. Eu não cobro essas coisas aqui, tá? Isso aqui é fundamento, rodapé de livro que você não é obrigado a saber. Você é obrigado sim a saber interpretar clinicamente um resultado e por que ele dá alterado, por que ele dá acima do normal, por que ele dá abaixo do normal, quais são os possíveis interferentes. Isso aqui para mim é rodapé de livro, não utilizo para nada, tá? Aí, dando continuidade aqui, metahemoglobina combina com cianeto de potássio para formar o composto estável, a ciano-metahemoglobina. Isso aqui é para quem quer se gabar, tá? De uma reação química em forma de frase, mas para mim não tem sentido aí na parte do ensino, pelo menos na minha disciplina não, tá bom? Então, como que se faz a dosagem de hemoglobina laboratorialmente, tá? A partir daquela técnica. Então, isso aqui é uma técnica bem antiga, tá? Que fala de quanto que você pipeta de sangue, quanto você utiliza de solução. Nada disto aqui mais é aplicável. Eu trouxe somente para mostrar para vocês que tudo que nós fazemos no laboratório saiu de ensaios anteriores, tá? Imagina hoje você não tem nem tubo que caiba 5 ml de solução. Hoje a maioria dos tubos são de 3,5 ml. Então você não teria nem tubos de espectrofotômetro. De espectrofotômetro então pior. Os tubos de espectrofotômetro hoje fazem a leitura com 1 ml. Então é uma técnica que já está completamente antiquada, tá? Mas ela segue aqui para vocês saberem os fundamentos, né? 20 microlitros de sangue, 5 ml da solução de Drabikin, colocar a amostra de sangue em tubo de ensaio, aguardar 10 minutos. Aí vai ocorrer o processo de lise, né? Depois analisar na espectrofotometria o comprimento de onda de 540, isso eu vou mostrar para vocês que é importante, mas para as outras dosagens, tá? Depois você vai ter que fazer um cálculo matemático, onde vai achar a quantidade que foi absorvido, a quantidade de luz transmitida, e você, através do cálculo matemático, vai chegar a uma concentração. Não se apavore com isso aqui. Todos os kits hoje eles vêm com a bula que explica minuciosamente como que faz o cálculo, como que utiliza o espectrofotômetro, como você calibra ele em relação ao comprimento de onda que você vai usar. Então isso aqui tudo é receita de bolo, tá? Isso aqui tudo vem já prontinho e mastigado. E se você ainda for utilizar automação, nem isso aqui você vai utilizar, beleza? Aí na dosagem de hemoglobina nós temos aí, continuando, né, a técnica lá, você põe 2 tubos, né, um tubo vai ter padrão, outro tubo vai ser amostra. Então é só para elucidar aqui como que seria feito. Os valores de referência também podem sofrer modificações de acordo com a literatura consultada, tá? E geralmente mulher tem uma hemoglobina menor do que o homem, tá? Geralmente a mulher é de 12 a 16 e o homem é de 13, acima de 13 até 18. Ali está 14, mas geralmente as literaturas falam que o homem é de 13 a 18. Qual que é o corte para anemia? Tá? A gente fala que quando a mulher está com anemia, ela tem uma hemoglobina abaixo de 12.
tá? E o homem também. O homem, quando ele tem a anemia, é porque a hemoglobina está abaixo de 12. A gente coloca 12 como o valor de corte, porque as literaturas, elas muitas consideram, outras não, então fica complicado estabelecer um corte para homem, para mulher, então a gente coloca aí como 12. Abaixo de 12, anemia. Acima de 12, estado subanêmico ou normal, tá? E como, né, só voltando aqui, como o recém-nascido tem uma quantidade maior de sangue, então ele carrega uma quantidade maior de hemoglobina, tá? Lembrando que naquela regrinha que eu falei para vocês na aula anterior, que geralmente a hemoglobina, tá? Ela é 1/3 do hematócrito, geralmente, para pessoas normais. Ou o hematócrito é 3 vezes o valor da hemoglobina, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem um hematócrito de 15, não, que tem uma hemoglobina de 15, possivelmente o hematócrito dela vai estar variando em torno de 45, tá? 3 vezes 15. Ou seja, uma pessoa que tem um hematócrito de 27, a hemoglobina dela possivelmente vai estar variando em torno de 9, ou seja, 27 dividido por 3. Beleza? Então, a dosagem de hemoglobina está diretamente relacionado com o conteúdo e coloração do eritrócito, de uma grande valia no diagnóstico de anemias. Tá? Quais são as causas de erro aí na dosagem de hemoglobina? Isso que é importante saber. Importante que pode causar erro, primeira coisa, pipetagem, tanto manual quanto automatizada. Se o aparelho está descalibrado, ele pipeta errado, então ele vai dosar a hemoglobina errada. Tem como você ver isso no aparelho através de um simples controle de qualidade. Você compra um sangue controle com os parâmetros pré-estabelecidos. Esse sangue é um sangue semissintético que ele tem uma validade de cerca de 1 mês. Então, todos os dias antes de começar uma rotina, você pega esse sangue, vai lá e passa no aparelho e compara lá na tabela para ver se ele está seguindo dentro daquele desvio padrão estabelecido, ou seja, dentro daquele valor de referência. Por exemplo, eu tenho um sangue controle que o valor de referência de hemoglobina dele é entre 12 e 14. Então, se ele dá 13, tá certo. Se ele dá 12,5, tá certo. Se ele dá 13,5, tá certo. Se ele dá 14,1, tá errado. Aí você tem que corrigir o aparelho, recalibrar o aparelho. Aí você entra no sistema do aparelho e você calibra o coeficiente lá que vai ser justamente uma forma assim dele pipetar de acordo a porção de sangue e gerar hemoglobina naquele valor correto, tá? A lipemia, ela também altera a hemoglobina. Um soro lipêmico, não sei se vocês já viram, tá? Uma pessoa que tem um distúrbio uma hipercolesterolemia ou uma hipertrigliceridemia, principalmente no caso do triglicerídeos, né, altera bastante, tá, a transparência do soro, tá? O soro ele fica opaco, leitoso, dependendo dos níveis de triglicerídeos, tá? Muitas vezes parece um leite na hora que você centrifuga. Fica branco mesmo, opaco. E quando você vai fazer uma dosagem de hemoglobina com sangue leitoso, lógico que a luz não vai conseguir transmitir ou absorver de forma correta ali. Então, você vai ter uma alteração significativa nessa hemoglobina. E muitas vezes você vai ter que jogar aquela regrinha do hematócrito lá. Para você ver como é que é a importância de você saber os índices hematimétricos e como calcula eles, a relação hematócrito-hemoglobina. Porque numa determinada situação você pode utilizar um outro parâmetro do hemograma para comparar aquela hemoglobina. Então, por exemplo, você colheu o sangue daquele paciente, você centrifugou o sangue lá, viu que ele está super lipêmico, está parecendo um leite. Aí você joga
o sangue lá no equipamento de hemograma e ele dá uma leitura de hemoglobina muito louca. Por exemplo, dá 20 de hemoglobina. Uma pessoa que está com 20 de hemoglobina, ela tem que estar com mais ou menos 60 de hematócrito. Isso aí é um hematócrito muito alto para uma pessoa normal. Aí você vê lá no aparelho, o hematócrito lá no aparelho deu 42. Aí você já faz essa correlação. Por que, que essa hemoglobina deu tão alta? Porque o soro estava lipêmico. Então o aparelho encontrou um interferente analítico que fez com que jogasse os valores lá para cima. Aí você tem que ajustar, nesse caso, o valor na mão. Aí você vai colocar ali, se o hematócrito dele está 42, né? As hemácias também estão compatíveis com o hematócrito, então eu vou fazer mais ou menos aplicar aquela regra, que a hemoglobina geralmente é 1/3 do hematócrito. Gente, isso que eu estou falando para vocês, vocês não vão encontrar em livro. Isso é vivência prática, tá? Isso é a prática que eu tenho de cerca de 20 anos de laboratório. Isso aí, livro nenhum vai permitir que vocês façam isso, mas eu tenho na minha concepção que eu tenho que ensinar para vocês aquilo que vocês vão ter que aplicar frente a uma situação real, tá? E o que acontece é isso, tá? Outra causa quando você tem uma situação que você tem uma alta contagem de leucócitos, tá? Principalmente quadros de leucemia. No quadro de leucemia, você tem uma camada de leucócitos, tá? Aumentada, e essa camada de leucócitos também vai, vamos dizer assim, causar o mesmo tipo de interferência que causaria um soro lipêmico. O sangue vai ficar mais opaco, mais viscoso e vai fazer com que ele absorva, tenha interferência na absorção da luz e transmissão da mesma, logo a dosagem através do espectrofotômetro ou do aparelho ou espectrofotômetro manual vai ficar alterada. Sujeira na parede da leitura, vocês vão ver lá em espectrofotometria que uma das principais necessidades dessa técnica é que o tubo ou a cuveta ela tem que estar perfeitamente limpa. Hoje tem aparelhos que têm sensores que, se a cuveta não estiver perfeitamente límpida ou estiver com um simples risquinho, o equipamento não deixa você trabalhar com aquela cuveta. Tá? Ele literalmente trava a amostra naquela cuveta e dá um alarme lá. Cuveta de leitura imprópria. Então, hoje a modernização das análises clínicas nos mostra esses caminhos, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, entendeu? Por que o aparelho não deu leitura? Porque possivelmente tinha sujeira na cuveta. Se tem sujeira na cuveta, a espectrofotometria é luz, ou seja, luz incidida, luz absorvida e luz transmitida. Se o negócio está sujo, a luz vai bater ali, ela não vai ser absorvida direito, ela não vai ser transmitida direito, ela não vai dar um resultado direito. Então, por isso que é muito importante. Presença de carboxiemoglobina, principalmente em fumantes. Então, faz com que a coloração da hemoglobina original, que seria bem vermelha, ela vai ficar mais escura, tá? Porque a carboxiemoglobina vai levar o sangue a ficar mais escuro do que o normal, fica um sangue quase enegrecido devido a essa ligação química, e isso também vai interferir na dosagem de hemoglobina. Nos glóbulos vermelhos aqui consiste na determinação do número de eritrócitos por milímetro cúbico de sangue. Então o sangue é diluído numa proporção 1/200, tá? Com um líquido chamado líquido de Hayen. Se vocês não fizeram essa prática até o momento, vocês já fizeram essa prática? Só para ver se tem alguém online aí ou se é só robozinho que está aí. Alô, alô, tem alguém online? É só robô mesmo, né? A galera já foi dormir. Não tem problema não. Então, o sangue é diluído, tá? Numa proporção 1/200 num chamado líquido de Hayen, tá?
os componentes desse líquido está citado ali: bicloreto de mercúrio, cloreto de sódio, sulfato de sódio, água destilada. Você pode comprar prontinho esse líquido aí que para ser implantado. Beleza? Aí com este líquido você vai fazer a técnica de contagem na câmara de Neubauer. Tá? Na câmara de Neubauer tem as partes que você vai contar os leucócitos e os quadrantes que você conta os glóbulos vermelhos a partir da diluição 1:200. Antigamente utilizávamos uma pipeta chamada pipeta de Thoma, mas hoje nós fazemos essa diluição utilizando a pipeta normal, pipetas automáticas. Então, na reação da contagem de glóbulos vermelhos, nós pipetamos com uma pipeta volumétrica, né, 4 ml de uma solução do líquido de Rhein, e pipetar com uma pipeta 20 microlitros da amostra. Tá? Aí, após a fixação na lâmina, na câmara de Neubauer, preencher o sangue diluído, proceder à contagem seguindo o cálculo. Né? Nós vamos contar os eritrócitos presentes em 5 campos, 4 laterais e um campo central, quadrado central. E depois você vai somar todas essas células e multiplicar por 10.000. Bastante simples, caso o aparelho não funcione. Né? Então aqui que está os campos. Olha, você vai contar este campo, este campo, este campo, este e este. Tá? E a contagem depois, o número de células que você achar, você vai multiplicar por 10.000 e essas células serão liberadas em milhões de células por ml. Certinho? Então aqui está um exemplo. E uma coisa importante aqui na contagem é que nós temos que, no começo da contagem, definir quais serão os lados da câmara que nós iremos invalidar, tá, as células. Então, por exemplo, aqui nesse esquema aqui, toda vez que as células tocam na parede, nós não contamos elas, nós consideramos elas como hemácias inválidas. Então nós contamos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente até aquele número total. E, por exemplo, lá no total nós multiplicamos por 10.000 e chegamos no valor lá de 5.250.000 hemácias, tá? Ou seja, contamos 525 hemácias nos 5 quadrantes vezes 10.000, 5.525.000, beleza? Os valores de referência dos glóbulos vermelhos, tá aí, o homem ele possui de 4.500.000 a 5.500.000 de glóbulos vermelhos, enquanto a mulher um pouquinho menos, de 4 milhões a 5 milhões de glóbulos vermelhos. Recém-natos, por aquele motivo que eu já falei anteriormente, ele possui uma quantidade um pouco maior de glóbulos vermelhos devido àquela transição das classes de hemoglobina que ainda tem circulante no início da sua vida. Com relação à interpretação, valores aumentados são presentes em situações conhecidas como policitemias, que são uma espécie de mielodisplasias, né? Síndromes mieloproliferativas da série vermelha, ou seja, você produz uma quantidade maior de hemácias do que o normal. Geralmente essa pessoa que tem policitemia, ela tem um hematócrito muito alto, isso aí causa uma deficiência na circulação, porque o sangue ele vai ter uma dificuldade maior de circular, porque ele não vai ter a fluidez adequada. Então ele tem a facilidade de formar trombos e acidentes vasculares. E essas pessoas geralmente elas são bem ruborizadas, elas têm um aspecto bem avermelhado. Por quê? Porque é o reflexo da hemoglobina abundante, do número de células abundante na circulação periférica. Tá? Valores diminuídos estão presentes em processos anêmicos de diversas etiologias. Então tem vários e vários tipos de anemias que nós vamos passar por cada uma delas
oportunamente, tá? Contagem em câmara de Neubauer oferece grande variabilidade de erro e dispêndio de tempo. Então hoje nós vamos para automação, tá? Porque tem um erro na pipetagem, tem um erro de preenchimento da câmara e tem o próprio erro na contagem, tá? Então é uma coisa que tem muitas fontes de erro e hoje a convergência de todos esses ensaios estão sendo direcionados às práticas de automação laboratorial. Aí depois nós entramos nos índices hematimétricos, né? VCM, nós já falamos bastante na aula anterior, só vou passar aqui um pouquinho para cima para concluir essa primeira parte aí de série vermelha, tá? O VCM, que é o volume corpuscular médio, você calcula ele através da seguinte forma: VCM vai ser igual a hematócrito vezes 10 dividido pelos glóbulos vermelhos, correlaciona-se inversamente com o número de glóbulos vermelhos. Então, quanto mais glóbulos vermelhos você possui, geralmente menor será o seu VCM, tá certo? Então, VCM aumentado tem relação com glóbulos vermelhos diminuídos e glóbulos vermelhos diminuídos têm relação com VCM aumentado. Beleza? Causas comuns de erro é a presença de rouleaux. A rouleaux é um termo utilizado para citar autoaglutinação eritrocitária, geralmente de origem autoimune, tá? É um empilhamento de células vermelhas devido a uma autoaglutinação que geralmente tem origem de uma doença autoimune, como lúpus, ou alguma doença mielodisplásica, como mieloma múltiplo, entre outros. Conservação prolongada in vitro causa aumento do VCM, excesso de EDTA causa diminuição do VCM, e os valores normais de 82 a 92. Então, abaixo de 82 é considerado hemácias microcíticas, acima de 92 hemácias macrocíticas. Através do VCM, classifica as anemias em macrocíticas, microcíticas e normocíticas. Depois nós vamos citar exemplos de cada uma delas em uma aula mais para frente. Alteração do VCM, a microcitose, em adultos, está associada a deficiência de ferro e talassemias. A primeira é uma deficiência nutricional e a segunda já seria uma deficiência, uma má formação genética nas cadeias polipeptídicas de hemoglobina. Na macrocitose, nós temos hemácias com VCM acima de 100 fentolitros, ou seja, é uma hemácia maior que tem uma capacidade de carregar mais hemoglobina, porém ela é produzida em menor número. Está associado, portanto, à deficiência de vitamina B12, também associada a quadros de quimioterapia, doença hepática, etilismo, hipotireoidismo e mieloma múltiplo. Posteriormente, nós temos os índices hematimétricos classificados como HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, onde os valores normais são de 27 a 32 picogramas, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que ela vai dar um parâmetro relacionado a um volume de sangue próximo a 100 ml, é uma concentração em um determinado volume de sangue, enquanto o HCM seria a concentração por hemácias, tá certo? Então aqui ela tem um critério mais generalista do sangue, enquanto aqui ela tem um critério mais individual da coloração das hemácias em relação à hemoglobina que elas estão transportando. E o RDW, que é o índice de anisocitose, ele vai ser o parâmetro que vai nos falar se a hemácia, se existe uma variação de populações diferentes de hemácias, tá? Hemácias microcíticas, macrocíticas e normocíticas, se tem uma ou mais populações ou se tem uma predominância de uma determinada
população. Geralmente, quando existe mais de uma população, nós temos valores acima de 14,5. E quando os valores se aproximam, próximo a 11, nós temos uma população bem definida de hemácias. Bom, então essa parte aqui vou deixar para o estudo da próxima aula. Eu acho que o conteúdo já para a série vermelha seria um conteúdo já apropriado que eu dei até o momento. Na próxima aula nós continuamos essa apresentação aqui com a parte do histograma e partimos depois para o estudo da realização da série branca e das plaquetas. E posteriormente começamos a estudar algumas patologias relacionadas ao hemograma, que seriam as anemias, as leucemias e as púrpuras trombocitopênicas, tá certo? Então, o material da aula foi esse. Se gostaram, deixe um comentário aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. A aula acaba de ser gravada.